Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você, de onde você estiver, aonde, seja no norte, no leste, no oeste, no sul, ou aonde você estiver, que essa mensagem te alcance. Talvez você não vê ela hoje, mas amanhã, depois, daqui 2, 3 dias, você vai estar ouvindo essa mensagem. E o título da mensagem é essa: A Queda do Templo. A queda do templo, que muita gente hoje constrói templos em cima de templo, lindas catedrais, bonito, para chamar a atenção de quem? De Deus? Deus está aonde? Onde Deus está? Nas lindas catedrais, bem adornada, bonita, lindos corais, cantando, orquestra. É ali que Deus está? Eu estava ouvindo na África um grupo de pessoas cantando debaixo de uma árvore. E aquele povo cantava, aquelas mulheres de pé no chão, aqueles homens de pé no chão, crianças mal vestidas, praticamente só com aquela roupinha, cantando numa alegria. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, por quê? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Aleluia! É que saía da boca daquele povo. Alegria! E Deus está aonde procede a alma. Esse povo me louva com seus lábios. 15:8 de Mateus. Esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Versículo 9, ele diz: em vão, é inútil. O que vocês estão fazendo? Me adoram fazendo o que eu não exigi. O que Deus exigiu de nós? Nada. Porque segundo a carta de Coríntios 3:17, Deus, o Senhor, é o Espírito. E onde está o Espírito, o que acontece? Escravidão. Traz o povo na rédea curta, debaixo de chicote. É isso que a palavra está dizendo? Olha lá. Segunda carta 3:17, onde está o Espírito de Deus, há liberdade, somos libertos. Foi por isso que Jesus na cruz morreu para libertar o seu povo, que vivia debaixo de escravidão. E vinde a mim, seu povo. Então, a finalidade da morte de Jesus na cruz foi libertar o povo da escravidão da lei do pecado. Que pecado trazia morte, gerava morte. Mas o povo não entende. Mas o título da mensagem é a queda do templo. Bem, Deus tirou o povo do Egito. Aquele povo era o único povo de Deus. Deus tirou aquele povo de lá. E Deus levou aquele povo para o deserto. Mas Deus queria mudança naquele povo. Então o que fez Deus? Deus ordenou a Moisés: Moisés, constrói para mim o quê? Uma igreja? Não. Um templo? Não. Constrói um tabernáculo. Porque aquele povo levou com eles lonas, pano, várias cores. Aquele povo não saiu de mão vazia, de mão limpa.
Eles colocou seus jumentos, seus camelos, carregaram eles e saíram do Egito, farto. Estava fartoso. Levaram muita coisa com eles. E Deus diz, faça, Moisés, um tabernáculo. Deu a medida para Moisés. Eu habitarei no tabernáculo? Não. Deus não habitou no tabernáculo que Moisés fez. Deus aparecia na porta do tabernáculo, dentro de uma nuvem, e falava com Moisés. E ali, Deus se alegrava. E ali havia sacrifícios de animais, de cordeiro, de novio, de cabrito. E Deus se alegrava com isso. Então não havia templo. E esse tabernáculo era desfeito de tempo em tempo, e eles movia para outro lugar. E assim foi por espaço de 40 anos. Esse povo caminharam, sempre montando e desmontando, vamos supor, como um circo, que monta e desmonta. Então tinha a tribo de Levi, que só fazia isso, montava e desmontava. Colocava no lombo dos animais e tal, e conduzia esse tabernáculo, lá eles montavam de novo, por um tempo eles ficavam ali, Deus falava, caminha. Ele saía dali e assim por diante. Mas nós olhamos que o templo, o primeiro templo que nós vemos, olhamos para o primeiro templo, foi ali em Samuel. Samuel foi um homem que nasceu dentro, praticamente, da sua infância dentro de um templo, aonde Ana, uma vez por ano, ia adorar a Deus, pedindo que desse um filho. Deus lhe deu um filho e o seu nome foi Samuel, que teve 3 ofícios, sacerdote, juízo, né, e profeta. Então, a partir daquele momento, o tabernáculo deixou de ser, mas o povo fizeram uma arca, e essa arca simbolizava Deus. Deus diz, faça uma arca, e essa arca vai simbolizar como eu estou com vocês. Então essa arca era conduzida de um lugar para o outro e tal. Bem, mas o templo mesmo, quem queria construir um templo belo, um bonito templo, era Davi. Perdão. Davi queria construir um templo bonito. E Davi, então, preparou as madeiras, cedro, pedra, preparou tudo, pano, da cortina, tudo para construir um templo. Deus falou, você não construirá um templo para mim. Você derramou muito sangue. Você foi um homem sanguinário. Seu filho sim, mas você não. Então morreu Davi. Mas o templo foi construído por Salomão. Salomão construiu um templo, mas um dos seus erros, ele construiu com o material que deixou seu pai. Seu pai deixou o projeto, deixou tudo pronto. Então o que fez Salomão? Construiu aquele templo. E ele fez ali coisas para chamar atenção. Ouro, bronze. A torre do templo era de metal. De longe, as pessoas avistavam a torre do templo, pela qual Daniel orava, olhando com a janela aberta para o lado do templo, orando 3 vezes ao dia que ele orava, de frente com o templo, como se diz, a bênção vem do templo, como disse Davi, elevo meus olhos para o monte de onde me vem, mas o socorro não vem do monte, o socorro vem de Deus. Então Daniel orava, olhando para as torres do templo, mas de lá não vinha nada, porque tudo as boas novas e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Então não vem de templo, não vem de monte, eu levo meus olhos para o monte de onde vem. O meu socorro não vem do monte, vem do Senhor, é o único.
E Salomão, fazendo aquele templo, colocou ali leões, sendo que Deus disse que não era para fazer nada semelhante da terra e nem do céu. Colocou 2 anjos de asa. Aonde ele viu anjo de asa? Anjo precisa de asa para voar? Mas os 2 anjos que apareceu a Ló, lá no capítulo 19 de Gênesis, apareceu ali na cidade de Sodoma. Eles tinham asa. Asa para quê? Isso foi uma simbologia que viu Isaías. Anjo com asa. 2 cobriam os pés, 2 eles voavam e com 2 eles cobriam o rosto. Uma simbologia. Isso foi apenas uma visão. Isso foi uma visão. Então hoje os homens ficam aí com o negócio de anjo com asa. O anjo que apareceu na cela onde estava Pedro estava de asa. Então o povo precisa parar com esse negócio de anjo de asa. E Salomão construiu ali e pôs 2 anjos grandes de asa aberta. Bem, é uma história que outra hora a gente vai estar falando sobre isso. Mas Salomão fez uma coisa errada. Ele colocou o nome dele. Templo de Salomão. Por que não colocou Templo de Deus? Colocou Templo de Salomão. E na inauguração, você olha ali em 2 Crônica, capítulo 7. Se você quer saber, pega 2 Crônica, capítulo 7, versículo 1 e começa a ler. Você vai entender. Ele sacrificou 22 mil boi, 120 mil ovelhas. Sacrificou na inauguração desse templo. E o povo cantaram, festejaram 7 dias, depois acharam que 7 dias era pouco, estornaram novamente, continuar a festa. A festa não parou. E ali foi sacerdote, cânticos, levitas cantavam, o sacerdote tocava as suas buzinas e tal. E Deus vem e fala, no capítulo 7, versículo 14, Deus fala, esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja bem, vamos lá. Ouvirei do céu. Então ele não estava ali presente. Sararei os seus pecados. Sarar pecado não quer dizer tirar o pecado. Ele não estava dizendo que ele ia tirar, porque quem tirou o pecado de Israel foi o sacrifício sangrento de Jesus na cruz. Porque João diz, eis o cordeiro que tira o pecado. 1:29 de João. Então, olhando, e sararei a sua terra. Esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, que eles andavam em caminhos errados. Então eu ouvirei do céu a sua súplica, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. De agora em diante, estão atentos os meus olhos todos os dias a este lugar. Então, meu irmão, os olhos de Deus estavam atentos perpetuamente, todos os dias, naquele lugar. Aí vem os comentários religiosos desses homens que se colocam como líder, vai, tá vendo? Quando Deus diz, sararei a sua terra, a enfermidade não tem nada com enfermidade, irmão. Deus não está falando de enfermidade. Sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque a terra, desde então, quando houve a erva, veio sobre a terra. Também veio essa praga. Não viu o que Deus disse lá em Malaquias 3? Repreenderei o devorador. Que devorador é esse? Era o gafanhoto. Então essas pragas que hoje existem, que os homens passam, tanto tipos aí de veneno, para poder matar essa praga, para que os mantimentos possam produzir, e isso vem desde a antiguidade, milhares e milhares de anos atrás. Então não tem nada a ver com a terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Para não tomar muito tempo,
E aquele templo foi idolatrado pelo judeu. O judeu idolatrava o templo de Salomão. E Deus desagradou, porque Deus diz assim: se vocês ficarem atentos, vocês não se desviar dos meus caminhos, ficar fiel nos meus caminhos, na minha doutrina, eu estarei com vocês. Mas quando eles começaram a distorcer, que o próprio Salomão foi um desses que começou a adorar deuses e a oferecer sacrifício para o Deus das mulheres dele, que Salomão, como eu já disse e repito, foi um dos homens que quis ser grande em tudo. E, na verdade, hoje, nós vemos que Salomão é um mendigo perto dos homens ricos que nós temos hoje. Eu estava vendo ontem uma reportagem que os 5 homens mais ricos do mundo estão nos Estados Unidos. Existe um deles, parece que constrói o chip para os celulares, possui hoje mais de 3 trilhões de dólares. Salomão perde um homem desse, o que ele é? Um mendigo, não é nada. Salomão, que ele não tinha nada, era do povo, porque ele cobrava um imposto alto do povo para poder manter suas mulheres e aquele luxo que ele tinha. Bem, mas é outro assunto. Bem, e o que fez Deus? Permitiu que o templo fosse derrubado. Quem derrubou o templo de Salomão? Nabucodonosor. Nabucodonosor, no ano 580 a.C., ele foi lá e derrubou o templo e prendeu o povo e levou o povo para a Babilônia. Na Babilônia, eles ficaram lá 70 anos presos, escravos. E depois, o tempo foi passando, Herodes construiu um templo muito bonito, novamente. E aquele templo, ali em Jerusalém, grande e tal, e se tornou novamente a mesma idolatria. E quando Jesus veio, lá no capítulo 24 de Mateus, eles mostraram para o Senhor: veja que construção bonita que construiu Herodes, olha que coisa bonita. Jesus fez algum elogio, algum comentário? O que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será derrubado. Ele sabia que ele ia ser derrubado, e foi. No ano 70, Deus permitiu, porque ali dentro só entrava quem eles queriam. O que aconteceu? O templo foi derrubado por quem agora? Por Roma. Roma, o general Tito entrou lá e derrubou o templo. E hoje existe ali umas pedras, ainda restou um pedaço do muro, que tem uns judeus que ficam ali lamentando: nós queremos o Messias. Mas pode esperar, porque nunca mais eles verão o Messias. O templo foi derrubado por causa do quê? Por causa da idolatria desse povo. E até os dias de hoje, que nós estamos em pleno século XXI, continua essa idolatria. Os homens construindo templo, catedral. Quem construiu isso daí? Foi o bispo fulano de tal. Foi o apóstolo fulano de tal. Tal. Mas Deus não habita ali. Porque a própria Bíblia diz, 17 e 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas o templo de Salomão ele habitou. Não habitou. Porque ali no capítulo 8 e 48, capítulo 7 e 48, ali de Atos, Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Porque ele diz ali: ouvirei do céu, e meus olhos estão atentos. Então ele não estava ali presente. Então, meu irmão, o templo caiu por causa da idolatria. E nos dias de hoje continua a mesma coisa. Há muitos caindo, mas nós que somos o templo verdadeiro de Deus, nós continuamos firmes porque Cristo vive em nós. Graça e paz para todos. Bye, bye.